Oi, gente, muito boa tarde. Cotidiano começando e tem uma reportagem falando sobre a diminuição de filmes por conta da pandemia. Também tem dica para você deixar a sua lavanderia bem arrumadinha. E aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Letícia Pinheiro. A gente vai conversar sobre luto. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto que o Cotidiano está só começando. Olha só, gente, desde o início da pandemia, muitos serviços foram afetados, inclusive o de audiovisual, o cinema. Vários filmes eles tiveram suas gravações paralisadas e alguns lançamentos foram adiados para o ano que vem, o que causou prejuízos milionários. Veja aí na reportagem. O consumo de filmes e séries aumentou e muito nesse período de pandemia. Como grande parte da população tem passado muito mais tempo em casa, sobra espaço na agenda para assistir um bom filme. Mas para os amantes da produção audiovisual, o coronavírus atrasou muitos lançamentos, como o filme Velozes e Furiosos, por exemplo. I came here to take you down, little brother. That's your mistake. This is my world. O filme infantil Mulan já teve 2 trailers divulgados, mas também teve o lançamento adiado. It is my duty to protect my family. What is your name, soldier? Hua Jun, Commander, son of Hua Zhou. We're going to make men out of every single one of you. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. O lançamento da segunda parte do filme de terror Um Lugar Silencioso também ficou para depois. Todos estão sem previsão para serem lançados. Para quem é fã é horrível, porque você fica literalmente órfão, entendeu? É uma tradição. Todo mês a gente tem uma novidade. E agora a gente não tem nada. A gente só acompanha as notícias de adiamento, de cancelamento. Tem filme que estava sendo gravado, entendeu? E agora parou a produção. Então a gente está à mercê do fim da pandemia. Para quem trabalha com audiovisual, os problemas são ainda maiores. Além da falta de apoio, com a pandemia, roteiros e gravações precisaram ser interrompidos. A gente estava pronto para gravar, existiam 2 filmes para a gente fazer. Um deles a gente ia gravar agora nesse segundo semestre. E a gente já tinha dado início, inclusive, na seleção dos atores, já tinha falado com o pessoal, a gente já estava na parte de pré-produção, mas a gente teve que dar um stand-by. Por conta dessa pandemia, a gente provavelmente vai estar retornando só no ano que vem as gravações, continuar com todo esse projeto que a gente estava. O setor no mundo inteiro foi afetado, desde as grandes produções hollywoodianas. A missão era impossível e nem o James Bond foi capaz de evitar a disseminação do Covid-19. Para nós é a primeira vez que isso está acontecendo, né? Um fechamento total de todas as salas e sair de um faturamento que nós tínhamos de previsão para quase zero, não, para zero, totalmente zero. Então hoje a empresa, desde o dia 18 de março, que vem faturando R$0 a cada dia. O mundo da ficção, do entretenimento, da fantasia do mundo Disney permanece vivo e em breve novas produções estarão na telinha dos cinemas, alegrando a vida de quem ama aquele filminho.
Olha só, gente, a luminária de LED redonda Curve NEX007 é ideal para colocar em quartos, salas de estar e banheiro. Cria uma iluminação balanceada para um ambiente e, claro, um toque refinado. E você vai encontrar na Comercial Batista, gente, por apenas R$ 26,90. Entre em contato pelo Televendas e faça a mudança acontecer pelos telefones 8137228400 e WhatsApp 988148187 e também as redes sociais @Comercial Batista. Gente, eu adoro pastel. E para fazer, para servir para as crianças e até quando junta a família para assistir um filme é bom demais, né? Então, se você ama pastel assim como eu, não perde essa dica do chefe. Oi, Marcela, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês uma dica de um pastel muito crocante, muito saboroso. Eu vou fazer o recheio de queijo provolone e queijo mussarela, mas vocês podem usar a criatividade e fazer o que vocês quiserem. Para fazer o pastel, Marcela, nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de óleo, 50 ml de cachaça. A cachaça que vocês usem aí em casa é bom vocês dar prioridade para uma cachaça branca. E vamos usar também 300 ml de água, mas essa água nós vamos acrescentar no final e aos poucos até dar o ponto. Nós vamos começar primeiro pelos ingredientes secos, no caso vamos colocar o trigo e o sal. Vamos mexer um pouquinho para misturar os secos, depois nós vamos entrar com o óleo, depois vem a cachaça e em seguida a água aos poucos, tá? Depois de salvar a massa, nós colocamos plástico filme, leva para a geladeira 30 minutos. Depois tiramos, ela vai ficar assim, e nós vamos polvilhar trigo numa mesa para a gente poder passar o rolo e esticar para fazer nossos pastéis. Depois de abrir a massa, nós vamos utilizar essas forminhas que você encontra em qualquer mercadinho. Depois de colocar aqui no moldezinho, nós vamos rechear com queijo mussarela e queijo provolone. Mas você pode rechear do jeito que você quiser, tá bom? Pronto, Marcela, depois de ter feito os pastéisinhos, nós vamos fritar os pastéis em óleo. Tá aqui, Marcela, nossos pastéis crocantes depois de ter frito. E eu tô servindo aqui com um molhinho de mostarda e mel. Na sua casa você pode fazer com a sua preferência. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Chefe, obrigada pela dica, viu? Adorei. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma reportagem falando sobre o autocuidado. Tem gente cortando e pintando o cabelo em casa. Será que tem dado certo? E também tem dica de organização. Me espera que eu volto rapidinho. Tô de volta, viu, com o cotidiano. Gente, já são mais de 2 meses de quarentena e tem gente desesperada para cortar o cabelo, viu? Tem muitos homens que estão confiando nas esposas para fazer o corte do cabelo e a barba. E será que tem dado certo? Veja aí na reportagem. Ah, claro que a gente vai dar dicas de como fazer em casa, viu? Confere aí. Já são mais de 2 meses que grande parte dos brasileiros estão em casa, em isolamento social. Mas com esse tempo de quarentena, alguns cuidados pessoais foram deixados de lado, como corte de cabelo e barba para os homens e para as mulheres, uma boa coloração, hidratação e escova nos cabelos. Só que tem gente se arriscando mesmo em casa. Bruno foi cobaia da noiva Carla, mas segundo eles, ficou tudo bem. A minha noiva cortou o meu e deu tudo certo. De início a gente ficou meio inseguro, mas no final deu certo. Pois é, eu fui pega de surpresa, assim. Ele chegou com as coisas para cortar e aí eu fiquei um pouco insegura, mas depois foi dando certo, né? A gente foi perdendo o medo e no final o resultado até que ficou interessante. A universitária Maria arriscou e muito no corte do cabelo. Ela cortou sozinha mais da metade. E o resultado você pode avaliar pelo vídeo. Eu procurei um tutorial no YouTube, eu encontrei um super simples e eu consegui fazer e simplesmente amei o resultado. É como uma amiga minha falou, né? Não é porque nós estamos de quarentena, que nós estamos em casa, que a gente vai se descuidar. Mas os cuidados devem ser redobrados, já que não temos tanta sorte assim como a Maria, não é mesmo?
Essa profissional explica, para cortar a franja, é preciso separar uma pequena parte do cabelo, alinhar com a sobrancelha, girar umas 3 vezes e tirar só as pontinhas. Já para quem está se arriscando a pintar os brancos, Ana ensina passo a passo. É só você escolher a coloração desejada e aplicar mais ou menos no topo do cabelo. A parte de trás vai ser um pouquinho mais difícil, mas vai conseguir, com certeza. Você separou ali o cabelo da boneca em 4 pedaços, então é importante estar separadinho, arrumadinho, para que haja a cobertura total dos fios. Essa separação, essa divisão em 4 vai fazer com que você não se perca, né, no caminho da coloração. Essa divisão é importante, que você vai saber exatamente onde precisa fazer a coloração dos brancos. Já Ronaldo é barbeiro profissional, mas fez o pai de cobaia para ensinar os homens a aparar a barba e cortar os cabelos. Eles geralmente têm a ajuda dos filhos ou esposas e elas precisam prestar bem atenção na forma de segurar a máquina e qual pente vai usar. E cuidado para não fazer buracos. Começando pela barba, você pega, para fazer o alinhamento, se possível, um pente para fazer o alinhamento correto. Faz o alinhamento que eu mostrei aí e logo em seguida você pega o pente 2 para baixar a barba, passa o pente 2 na barba todinha. Depois, em seguida, você pega o pente 1,5 e passa no bigode, né? Que é uma região que fica mais alta, né? Aí você passa no bigode e está feita a barba. E o cabelo também segue nessa mesma linha? Isso, geralmente, se você for fazer sozinho, nas laterais dá para você fazer olhando pelo espelho, né? Que é nessa parte. Na parte de trás é a parte mais difícil. Você, se tiver um espelho móvel, você bota a mão aqui atrás, então vai ver a parte de trás e você vai cortando atrás também. Eu indico passar uma máquina só, um pente só, para não acontecer nenhuma tragédia aí. Mesmo já passando 60 dias, tenha calma. Nada de fazer loucura nos cabelos, já que o prejuízo pode ser ainda maior e não terá um profissional nesse momento para te ajudar. Agora eu vou convidar você a combinar uma coisinha com a Bom Leite. Eles cuidam do sabor e da qualidade por lá, enquanto a gente continua se cuidando por aqui, viu? Uma dica, gente, é usar a bebida láctea Bom Leite e suas vitaminas para aumentar a imunidade, além de lavar as mãos antes de tocar os alimentos. E se puder, fazer compras para ajudar os idosos da sua comunidade. Bom Leite, fazer nossa parte é tudo de bom. Olha, gente, uma parte da casa que a gente mal repara ou dá atenção é a área da lavanderia, não é verdade? Mas na dica de hoje, você vai saber como deixar esse espaço bem organizado, facilitando a vida das donas de casa. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Eu me chamo Dani Santos, sou personal organizer e eu vim hoje trazer dicas de como organizar a sua lavanderia e os produtos de limpeza. Bom, então o primeiro passo para conseguir organizar todas essas coisas é você categorizar, destinar um espaço para aqueles itens e deixar tudo categorizado. Colocar o que é de vassoura no canto da vassoura, para não ficar jogado no meio da casa e ficar bagunçado. Né? Os itens de limpeza de banheiro, para ficar mais fácil quando você for lavar o banheiro, você tá tudinho ali exposto. Saber o que está faltando, né? É importante também você, antes de qualquer coisa, olhar a validade desses produtos se estão ainda valendo, certo? E aí, colocar os panos todos arrumadinhos, dobrar, não só jogar os panos todos de qualquer jeito. Dar uma atenção especial para eles, para você saber o que está prestando para o uso ainda ou não, certo? Outro item importante é etiquetar tudo. Qualquer pessoa que venha usar aqueles produtos saiba onde está, saiba devolver para o mesmo local onde foi tirado. Os sacos de lixo também devem ser bem organizados, identificados, para que cada pessoa que vai usar saiba pegar. E o mais importante disso tudo é, agora nessa época de pandemia, a gente está usando muito álcool, a gente está usando muitas coisas assim que são ajudar na limpeza, uma limpeza mais forte. Então tem cuidado com as crianças, quem tem criança em casa, pegar uma prateleira mais alta do seu armário e colocar esses produtos para poder ele não ter acesso àquilo ali. Outra categorização muito importante é a questão da lavagem das roupas. Você tem um espaço aí onde fica próximo da sua máquina de lavar, que você lava as suas roupas, então destine ele para colocar os produtos de lavagem de roupa. É importante também você diferenciar o que é estoque do que está em uso.
Então coloca os que estão em uso mais à frente e os que estão em estoque mais atrás para você consiga usar todos. Lembrando também que a pia de lavar prato, embaixo dela, a gente perde um pouco de espaço por causa daquele sifão, da base da cuba. Então ali você pode destinar uma caixinha organizadora para os produtos de higiene dos pratos. As buchas, os bombril, o detergente, são poucos itens que dá para ser organizado de uma forma mais prática, próximo de onde você vai usar eles. Bom, então essas foram algumas dicas práticas que vão te ajudar a manter a tua casa limpa e organizada nesse período de pandemia. Muito obrigada e até a próxima! E você? Quer participar de um concurso bem legal? Gente, o projeto Comidas Gigantes está cheio de novidades, viu? Envie sua receita junina favorita, aquela que não pode faltar na festa da sua casa, e as 5 melhores receitas serão premiadas. O dono da receita vencedora leva para casa uma TV e um super kit de produtos Ouro Verde. E os demais finalistas ganham uma linda cafeteira e também um super kit de produtos Ouro Verde. Envie sua receita para esse número, ó, que está aparecendo aí na sua tela, 994091523, e participe! Gente, as melhores receitas serão preparadas aqui no programa, então o que você está esperando? Envie já sua receita junto com uma foto dela pronta e seus dados, nome, telefone, data de nascimento e endereço, e participe! São João das Comidas Gigantes, oferecimento Ouro Verde e Grão Verde, sabor, aroma e você. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu converso com a psicóloga Letícia Pinheiro sobre luto. Me espera que eu volto rapidinho. Tô de volta aqui com o Cotidiano. Gente, essa época de pandemia tem mexido muito conosco em muitos aspectos, não é verdade? No social, no psicológico, na saúde. E o novo coronavírus também mudou a forma da gente se despedir de quem a gente ama. Até os velórios foram afetados. E é por isso que eu estou recebendo hoje aqui no estúdio a psicóloga Letícia Pinheiro. Letícia, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. Obrigada. Essa época, né, de pandemia, a gente está em casa, a gente recluso, a gente já está em luto porque a gente já perdeu muitas coisas, né, das nossas vidas. E a gente também tem que lidar com a perda dos amigos, dos parentes, dos familiares, e o pior é que a gente não pode nem se despedir de quem a gente ama, porque no momento que a gente vive, a gente de fato tem que ficar mais recluso, e os velórios mudaram. E isso acaba afetando psicologicamente mais e mais, não é isso? Isso. Devido ao novo coronavírus, a gente não consegue ter esse ritual, principalmente quando a morte é por coronavírus, né? As pessoas são enterradas em caixões fechados, você não pode ter o contato, e ainda fica aquele peso e aquela dúvida de eu convivia com aquela pessoa era próxima, será que eu também tenho? Será que eu também posso estar doente? Será que eu também posso vir a falecer? Então, assim, isso acaba mexendo com muitos fatores, com muitas questões, e acaba aumentando a angústia, né, das pessoas. Então, você falou uma coisa que de fato aumenta, é a angústia, porque a pessoa é diagnosticada, ela vai para o hospital, ela já fica isolada, então já tem esse afastamento. A gente fica em casa e os parentes ou amigos que estão infectados vão para o hospital. Aí, infelizmente, se acontecer, vem o óbito. Aí vai o enterro e a gente também não pode se despedir, ou seja, fica aquela sensação de vazio, que a gente fica meio que perdido. Nossa, uma coisa tão rápida, tão avassaladora, sabe? E parece que você precisa ver para crer. Você não viu aquela pessoa, você não teve como se despedir daquela pessoa. A ficha, ela demora a cair nesses momentos. Sim, quando você passa por esse processo, né, do enterro, do velório e tudo mais, é como se ele trouxesse para você a concretude de que aquilo de fato está acontecendo, de que você está se despedindo daquela pessoa, sabe? Você vê, você vivenciar aquilo, traz de fato essa sensação de concretização, de um ciclo com aquela pessoa. Mas aí quando você não tem acesso nem a pessoa no hospital, porque você não pode visitar, então gera aquela sensação de, meu Deus, o que é que eu poderia estar fazendo? O que é que eu posso fazer por essa pessoa? E você acaba não podendo fazer, você acaba não podendo estar junto. E aí quando a pessoa vem a óbito, né, permanece isso de, eu não posso ver, eu não enterrei, eu não passei por esse processo, eu não passei
por essa simbolização realmente de estar ali, de enterrar o seu ente querido. Então isso acaba deixando essa sensação de angústia, essa sensação de vazio e muitas vezes também a dificuldade de compreender que aquilo aconteceu. Exatamente. Isso. Exatamente. E isso aconteceu com uma telespectadora nossa. A Sofia perdeu uma tia por conta da Covid-19 e vai dar o depoimento dela pra gente porque ela não conseguiu nem ir para o velório. Confere aí. A minha tia, ela foi vítima do Covid-19, ela não resistiu ao tratamento e veio a óbito no dia 16. E quando eu soube da notícia, a minha vontade foi de sair correndo, de pegar o primeiro ônibus e mesmo assim eu não sabia de como que fazer, qual meio que chegar para poder estar perto da minha mãe, para poder estar perto da minha avó. Minha avó já tinha 87 anos, só que logo em seguida veio o pensamento, veio a consciência de que, tipo, é um risco muito grande eu estar me locomovendo daqui até Pombos. É um risco muito grande para minha família, é um risco muito grande para minha avó. E a minha família que teve contato com a minha tia, ela tá toda isolada, até porque eles estão passando por um processo de fazer testes para saber se eles também estão contaminados. Então, assim, é extremamente sufocante, é extremamente atordoante passar por esse processo sem estar perto de quem a gente gosta, sem estar perto de quem a gente ama, entende? E assim, não foi fácil, não está sendo fácil para mim, ainda tá sendo tudo muito recente. Eu estou tentando ainda digerir toda essa situação. Sofia, muito obrigada pelo seu depoimento. De fato, é uma situação muito dolorosa, você não poder se despedir de quem você ama, né? Os velórios, eles estão restritos apenas a 10 pessoas, então, de fato, vão os mais próximos, né? Os filhos, né? Os pais. Mas aí eu te pergunto, o luto, nesse caso, porque a gente tem aquela sequência, né, sim, do luto, da negação, da aceitação, enfim. Nesse caso, da gente não ter como se despedir, como é que a gente lida com isso? Porque acho que demora um pouco para a gente entender que aquela pessoa não vai mais voltar. Sim. O luto, ele é um processo muito individual, né? A gente é conhecido as fases do luto, mas normalmente ele é um processo muito individual. A pessoa pode passar por todas as fases ou não, ou passar por uma ou duas, enfim. Mas aí ele acaba sendo um processo muito individual, mas também é importante que ele seja vivido de uma forma coletivamente, que tenha esse apoio familiar, né? Quando você perde essa pessoa e você não consegue se despedir, gera essa dificuldade de concretude, gera essa dificuldade de, como é que eu posso dizer, de finalizar realmente aquele ciclo, de você compreender, de você enxergar e de você ver, não, realmente aquela pessoa se foi, aquela pessoa não vai mais estar aqui. Porque fica naquela sensação de limbo, de que não, a pessoa foi para o hospital, mas eu não vi que ela morreu, então pode ser que pode ser que ela vá voltar a qualquer momento. E aí acaba gerando essa dificuldade realmente do famoso cair a ficha. E aí realmente tem que compreender como é que a pessoa está lidando com isso, né? Como eu falei, o luto, ele é um processo muito individual. Então tem algumas pessoas que têm uma maior facilidade em lidar com percas, tem outras que têm uma maior dificuldade. E é importante a gente entender, né? Tentar ouvir essa pessoa. Estar disponível, por mais que a gente não consiga estar próximo hoje, mas assim, faz uma videochamada, liga, manda mensagem, enfim, tenta mostrar que está disponível para essa pessoa, sabe? É muito importante o acolhimento nesse momento, sabe? E muitas vezes também, quando a gente para pensar, tem não só a questão afetiva, mas às vezes tem uma questão uma questão financeira também, porque às vezes é um provedor da casa, sabe? É um pai, um avô, ou qualquer outra pessoa que ela é a pessoa que provém financeiramente a casa. Então, além da perca do ente querido, você também fica naquela situação de, meu Deus, como é que a família vai sobreviver agora? Então, não só o acolhimento emocional, não só o acolhimento afetivo, mas também perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa, sei lá, uma feira, um bolo, enfim, alguma coisa que você possa mostrar que você realmente está ali para aquela pessoa afetivamente e até
financeiramente também nas condições que a gente pode, né? Às vezes a gente pode auxiliar, às vezes a gente nem sabe como é que a gente pode ajudar o outro, outras vezes, sei lá, tá precisando de o mínimo, sabe? Tipo, o mínimo, numa alimentação mínima, uma questão mínima, e às vezes isso já ajuda, já tira um pouco do desespero daquela questão de tipo, a pessoa que faleceu, além do afetivo, também era uma pessoa que provia, então eu posso auxiliar ela, ao menos nessa angústia do prover, ao menos na angústia material, a gente pode auxiliar e também está disponível, né, para a escuta e para o acolhimento. A gente está sempre, o tempo inteiro. Eu acho que quando a gente para pensar que esse isolamento social, ele traz a gente para repensar algumas questões. Eu lembro que em outra vez a gente veio aqui falar da questão da rede social, né? O quanto a gente estava junto o tempo inteiro, mas a gente não estava junto porque a gente estava ligado em rede social o tempo inteiro. E agora a gente precisa da rede social para estar junto, porque a gente não pode estar junto fisicamente. Então acho que esse é um momento da gente também parar para pensar e parar para ressignificar, sabe? O que é estar junto, valorizar estar junto. Quando antes a gente estava tão próximo e tão longe, né? Agora a gente está tão longe e quer estar tão próximo. Acho que é um momento que a gente consegue rever também os nossos afetos e as nossas relações. Acho que... E valorizar mais quem está, né? Ao nosso lado, né, Letícia? E falando também em luto, como eu falei no começo da nossa entrevista, existem vários tipos de luto, né? Tem o luto da perda de quem a gente ama, de quem convive com a gente, mas também tem o luto da perda de um emprego, né? Da perda da sua liberdade, porque você está em casa, você não pode mais sair, pelo menos temporariamente. Então tem muita gente que está tendo que lidar com isso. Muita gente perdeu o emprego e está em casa perdido, sem saber o que fazer. E o que você diz para essas pessoas? Como é que elas devem se comportar com esse sentimento? O luto, ele está vindo não só pelas pessoas que estão falecendo, mas também por essa questão de perca de emprego, afastamento do emprego, afastamento das atividades que a gente tinha, dos ciclos sociais, de assim, uma academia que você fazia, você encontrava as pessoas na academia, você encontrava as pessoas na padaria, no mercado, você cumprimentava, algo que é muito típico do brasileiro, que é o abraçar, né? A gente tem esse hábito e a gente tem que estar regulando, a gente não pode estar abraçando, a gente não pode mais estar tão próximo. Enfim, eu acho que é importante a gente pensar um dia de cada vez, né? Porque acho que se a gente for pensar em uma grande escala, isso acaba gerando um desespero, porque a gente não sabe quando é que vai acabar. Mas eu acho que a gente pode estar pensando realmente nisso um dia de cada vez, sabe? Tipo, hoje, qual é a rotina que eu posso estabelecer hoje, o que é que eu posso fazer hoje. Vai ter dia que a gente vai estar mais disposto, vai ter dia que a gente vai arrumar casa, cozinhar, fazer exercício, mil coisas dentro de casa, mas também não, vai ter dia que a gente só quer, sei lá, tá em casa de perna para cima, ou vendo um filme, ou vendo uma série. A gente tem que respeitar esse processo, porque a gente não precisa estar ativo todos os dias, o tempo inteiro. A gente não precisa estar produzindo o tempo inteiro, a gente tem que respeitar o nosso tempo, a gente tem que respeitar o nosso momento. E cada dia é um dia, sabe? Não vamos pensar numa grande escala de tipo, mês que vem a gente sai disso e vai mudar tudo e vamos fazer isso ou no outro, ou quando é que a gente sai, porque isso acaba gerando um desespero, porque a gente não tem a certeza de quando é que a gente sai desse momento. Então, vamos olhar para cada dia, vamos vivenciar cada dia, né? Hoje, como é que me enxergar, como é que eu tô hoje, como é que eu posso agir hoje, o que é que eu consigo fazer diante das minhas possibilidades hoje, na minha casa, estar com as pessoas que estão comigo. Hoje eu quero produzir, hoje eu quero estudar, hoje eu quero fazer exercício. Ou não, hoje eu só quero estar junto das pessoas realmente, hoje eu quero ligar para as pessoas que estão mais distantes. Enfim, é importante esse processo de autoconhecimento, a gente, sabe, tá se observando. E assim, o que é que a gente está conseguindo fazer no dia a dia e tentar sempre olhar para o hoje, né? Não vamos tentar pensar em uma grande escala para não gerar desespero. E assim, quando a gente chegar mais próximo, que aliviar tudo isso, que a gente voltar para as ruas e para os nossos trabalhos, aí a gente vê como é que a gente consegue lidar com as questões que foram afetadas. Mas assim, é aquela história, tentar prever o futuro, né? Não vai auxiliar muito nesse momento, né? Vamos tentar olhar mais para hoje, realmente. Muito bem, Letícia, muito bom o nosso bate-papo. Obrigada, querida. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Amanhã, 1h45, tô aqui, viu? De volta. Um cheiro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.